Pessoal, boa noite para todo mundo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao núcleo da ABC2 de Maceió, né? Estamos aí continuando com as reuniões online e atualmente a gente está abordando sobre temas relacionados à ecologia, né? De modo geral, a ecoteologia. Na semana passada, a gente teve o Tiago Pereira, né? Falando sobre ecoteologia e o cultivo de virtudes. E hoje conosco, né, está o nosso irmão, né, Kenner Terra. Ele que tem graduação em teologia e é mestre e doutor em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. E tem vários trabalhos aí, livros, né, publicados referentes à escatologia e também na matriz teológica de linha pentecostal. Kenner, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter você aqui, ter cedido o seu tempo para falar sobre meio ambiente e fim dos tempos, né? Para a gente, certamente vai ser muito enriquecedor. E antes de começar, eu vou fazer uma rápida oração e depois passo a bola para ti, certo? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado pela vida do Kenner, Deus, que se dispôs a vir aqui nessa noite para é, juntos aprendermos aqui, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo hoje mais uma vez e continue abençoando ele, sua vida, seu ministério. Obrigado também por cada um que chegou nessa noite e que seja mais uma vez, mais uma reunião enriquecedora e proveitosa e que o nome de Jesus seja glorificado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quem, né, fica à vontade, qualquer coisa eu estou aqui. Certo? Seu áudio está fechado. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Certo, a gente... O Kenner está tentando abrir o áudio dele, gente. Certo, pode sair e entrar. É de onde, Cláudia? Você? Oi, eu sou de Concórdia, Santa Catarina. Eita, lá no sul do país, tem uma galera do sul. Tá frio. Tá frio, né? Quantos graus aí? Agora, deixa eu ver, mas deve estar menos de 10 já. Aqui dentro de casa tá, né, gostoso. Deixa eu ver. Não, tá 15, ainda 15. 9, aliás, atualizou 9. Pronto. Menos de 10. Consegue me ouvir agora? Certo, agora conseguimos. Fique à vontade, viu, Kenner? Muito bem, muito bom. Muito obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse espaço para a gente conversar sobre esse assunto. ABC2 aí em Maceió, especialmente a Maíra, né? Me ajuda aí. Maíris. Maíris, é isso? Falei certo? Mesmo. Então, assim, é muito bom estar com vocês aqui. Eu acho que esse espaço de diálogo entre ciência, religião e dentro desse limite entre academia e comunidade de fé é uma oportunidade, assim, grandiosa, privilegiada, e eu fico feliz por contribuir, participar com vocês. Eu quero que esse nosso encontro seja mesmo um bate-papo. Eu tenho algumas questões, algumas provocações, para que a gente, a partir delas, continuemos aqui a conversa, ok? Eu quero falar, como foi pedido, sobre fim dos tempos e meio ambiente, mas pensando o fim dos tempos aqui numa perspectiva teológica, né? E fim dos tempos especialmente olhando a literatura apocalíptica e como isso é recebido no Novo Testamento e o tal do Apocalipse de João, né? Que para tantos é um texto catastrófico,
que fala sobre a destruição de todas as coisas e para muitos pressupõe a destruição desse mundo como se este mundo não tivesse muito valor, né? Como se fosse descartável. Por isso que, por vezes, a linguagem evangélica, a imaginação evangélica não considera o lugar do mundo, da criação, do cosmos nesse processo escatológico, né? Então, a gente pensa em Apocalipse, já vem a ideia de fim dos tempos ou destruição do mundo, né? Fim dos tempos, destruição do mundo, como se fossem sinônimos. Bom, então a minha participação, a minha exposição aqui se dará exatamente nessa preocupação de pensar a leitura do fim dos tempos, e aqui especificamente a leitura do Apocalipse de João, a partir de uma ecoteologia, né? Uma hermenêutica ecológica, que considera aí o Apocalipse não como um texto que aponta para a destruição do mundo, né? Pelo contrário, e sim um horizonte de esperança, de valorização da criação, ok? Bom, quando a gente fala de fim do mundo, fim dos tempos, a gente até tem nas ciências, né, o relógio do fim do mundo, né, que está apontando aí para faltam 100 segundos para uma destruição catastrófica, né, que pode acontecer de várias formas, o Doomsday Clock, né, que diz que, de alguma forma, esse mundo ele está num caminho de maneira não remediável para o fim, para a sua destruição. Não é? Quer dizer, você tem aí, a gente imagina que pode haver uma extinção, um colapso ambiental, uma destruição de todas as coisas. Alguns falam no fim do Sol, né? E daí de 5 a 8 bilhões de anos, no máximo, para que a Terra deixe de existir. Mas, a despeito dessas previsões, né, a despeito deste olhar da ciência sobre o fim do mundo, como que o texto bíblico, né, trata isso? Essa é a ideia. Como que o Novo Testamento trabalha a ideia do fim dos tempos e o que isso nos provoca para pensarmos uma ética ambiental, um horizonte de uma justiça socioambiental, uma preocupação com a criação, com a casa habitada, né? Com essa oikumene, com esse espaço da criação de Deus. Primeiro, a gente precisa considerar que, nas perspectivas escatológicas tradicionais, parece que a criação não tem muito lugar, inclusive até aquela sensação, né? Quanto pior, melhor. Porque quanto pior, mais próximos estamos aí do fim dos tempos. Então, quando você fala numa unidade humana, numa construção de agendas coletivas, logo você pode ouvir de um crente a ideia de que isso significaria corroborar com o anticristo, ou estar contra o projeto de Deus, porque, no fundo, o que Deus pretende mesmo, e na sua agenda, está a destruição deste mundo, e uma possível unidade, né, entre os povos para a preservação deste mundo significaria estar do lado daquele que trará o fim dos tempos e será punido, que é o famoso anticristo. Então, é interessante porque essa escatologia tradicional, e aqui eu cito pelo menos 3 perspectivas diferentes, a pré-tribulacionista, a pós-tribulacionista, a mid-tribulacionista, que crê que Cristo vem, ou durante uma tribulação, ou antes de uma tribulação, ou no meio de uma tribulação. Parece que essa tribulação tem a ver, especialmente, com uma pressão, não é? Uma desordem social, e que atinge, no final, o mundo, e esse mundo seria destruído para que se realizasse uma nova realidade. Então,
Se você olha essa escatologia tradicional, a destruição do mundo é quase que uma necessidade. Então, qualquer movimento que discuta a preservação deste mundo, no fundo, acaba se tornando uma barreira aos projetos de Deus. Então, olha o risco disso, né? Se você pega gente com uma escatologia radicalmente dispensacionalista, pré-tribulacionista, é muito comum você ouvi-los criticando qualquer discussão sobre o meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente a criação, no fundo, é um produto descartável, né? Porque o fim da história se dá na destruição disso aqui. Eu lembro que eu estava num podcast conversando sobre isso, entre os colegas, o Tiago estava também, e eu disse assim, olha, mas o mundo, à luz das ciências, o mundo será destruído. Como que a gente, então, explica isso? Ok, o texto bíblico ele foi escrito no primeiro e segundo séculos, então ele não tinha compreensão de cosmos como nós temos hoje, mas ele aponta para uma ética à luz dos limites da sua própria linguagem e compreensão da realidade, e que é uma ética planetária, é uma ética da casa comum, de um lugar que foi criado por Deus e que a salvação, inclusive, alcança coletivamente seres humanos e criação, né? Então, essa escatologia tradicional, do quanto pior, melhor, ela sim, ela pode tornar os seguidores e as seguidoras de Jesus Cristo obstáculos a uma discussão séria sobre preservação ambiental, como tem acontecido, né? Como algumas pesquisas, inclusive, mostram. Bom, então, esse é um ponto. A gente precisa vencer um pouco a coisa dessa escatologia trágico-tradicional, do quanto pior, melhor, e resgatar a ideia da esperança do fim dos tempos e todas as faces dessa esperança. E uma parte dessa esperança, nós temos aí a expectativa de um novo éon, que é um termo muito caro para a tradição judaica e para o cristianismo das origens, que é um éon transformado, restaurado, resgatado, liberto pelas mãos daquele Criador criativo, Senhor de todas as coisas, que não joga fora a beleza da sua produção. Bom, então, assim, isso é um ponto. Segundo, quando nós falamos em fim dos tempos, né, a gente fica naquele frenesi. Quando será o fim dos tempos? Quando começa? Quais são os sinais do fim? Eu lembro que eu nunca dei tanta palestra, falei em tantos lugares como eu falei em 2020 e 2021 sobre Apocalipse e João. Porque né, todo mundo ficava querendo saber, e aí, o Covid-19 é o quê? Qual trombeta? Né? Qual selo? Que cavalo que é o Covid-19? E interessante que eles depois ficavam muito frustrados com a minha exposição sobre Apocalipse e João, porque, obviamente, essas coisas não podem ser lidas de maneira tão simplista, com essa referencialidade direta, não é? Não dá para fazer assim. Mas o grande ponto e aí, então, quando o fim começa? Quando é o fim do mundo? Né? Aqui nós poderíamos responder de várias formas. Eu propus aqui no iniciozinho a resposta que as ciências modernas dão, né? Tem a ver com catástrofes, cataclismos, a expansão cósmica, etc. Mas, para o Novo Testamento, o fim do mundo já aconteceu. Está acontecendo e acontecerá. A ideia do Novo Testamento é que o fim ele tem o seu start na vida, né, no nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o Novo Testamento é profundamente um texto escatológico nesse sentido. Então, para a perspectiva neotestamentária, esse fim do mundo, esse fim dos tempos, está em curso. Então, e a ressurreição de Cristo é um sinal evidente disso. Então, um exemplo, quando Jesus, ele no capítulo 4 de Lucas, enfrenta Satanás no deserto, não é? Esse texto, ele tem um pano de fundo importante, que é a ideia de que o Messias, ele instauraria o seu reino, vencendo as forças malignas deste éon. Então, quando Jesus vence Satã
no deserto, naquele texto de Lucas, e em Mateus também nós encontramos o mesmo texto. Aqui nós temos um sinal de que o autor bíblico está dizendo, o fim chegou. O Novo Testamento diz, olha, o reino de Deus não está dentro de vós, não é essa a expressão. O reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus, neste horizonte da apocalíptica judaica, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, porque isso é importante para a gente entender o fim dos tempos no cristianismo, o reino de Deus é o início, é a presença desse fim. Então, se no mundo judaico esse fim se instaura com o Messias e nele a restauração de todas as coisas, a releitura cristã dá um passo à frente nessa tradição e diz, olha, o fim já começou. Então, todos os sinais inclusive ligados às experiências carismáticas, a presença do Espírito. Veja, Joel sendo lido em Atos capítulo 2. Não é? A leitura de Joel em Atos capítulo 2 indica exatamente isso, que para a compreensão das primeiras comunidades cristãs, e isso está aí materializado no Novo Testamento, o fim já teve início. Então, Cristo é o start, o início do fim dos tempos. Então, nós não esperamos um fim que virá, nós vivemos num fim a caminho. O fim do mundo já está aí estabelecido em seu processo cristocêntrico. O que é a igreja, então, nesse projeto? A igreja é a sinalizadora, com palavras e obras, que o fim chegou. Então, a expectativa de um fim que virá desconsidera a teologia do Novo Testamento e um princípio básico do Novo Testamento. Então, este fim que virá, inclusive, acaba criando uma certa passividade diante dos dilemas da criação. O fim virá, então, o já e o ainda não, né? Do Oscar Cullmann, do Led, é um pouco disso mesmo. E veja, esse fim que virá simplesmente produz uma leitura escapista do Apocalipse de João, produz pouco compromisso com as questões ambientais, porque o fim virá, então se o fim virá, logo eu não preciso fazer nada agora, porque isso tudo vai mesmo virar pó, então o fim virá. Na verdade, se o fim está em curso, e esse fim fala de uma restauração, a restauração da criação, então eu agora, como igreja do Senhor, sinalizo a presença desse fim do mundo, do início desse fim do mundo, inclusive cuidando da criação. Então, é como se fosse um olhar para frente que produz uma ética agora. É quase que um espelho. Eu olho o que virá e então avalio criticamente a forma como estamos. Então, tem uma obra muito importante do Walter Brueggemann, a imaginação profética, que ele vai dizer que a imaginação profética é a capacidade de observar o mundo ou uma alternativa para o mundo. Veja, isso é escatologia. Entende por quê? A escatologia olha para a realidade e pensa, há uma alternativa para essa realidade. E qual é a alternativa? A alternativa é exatamente esse mundo que será restaurado, mas que já está num processo de restauração e que nós participamos disso. Esse é o projeto da igreja. Então, o que é a missão da igreja? A missão da igreja é sinalizar este mundo em um processo de restauração, o que chegará ao seu ápice, ao seu telos, a sua finalidade. Mas isso não quer dizer que é uma coisa que simplesmente está lá. Ela está lá e já começa aqui. Ok, gente? Então, eu acho que isso é importante, porque falar de fim dos tempos no Novo Testamento é falar de agora. É falar do que houve. É falar do que está acontecendo e daquilo que virá. Então, assim, pensando agora, a partir desse pano de fundo e deste lugar, não é? Dessa tradição escatológica sobre o fim dos tempos, alguns pontos podemos aqui indicar para conversar. Primeiro, o conceito de novo éon e o meio ambiente. Assim, quando a gente olha o Novo Testamento, alguns autores dirão o seguinte: o Novo Testamento ele é filho da literatura apocalíptica. Então, o Novo Testamento respira as expectativas apocalípticas. Quando a gente fala de Apocalipse e João, nós estamos nos referindo a um gênero literário, mas esse gênero está dentro de uma visão de mundo muito maior,
comum no judaísmo e comum no Novo Testamento. O Novo Testamento, inclusive, é parte desse que é o judaísmo aí do segundo templo, como falamos. E é um conceito que é o conceito do novo éon, porque é assim, você tem, como divide o Paul Hanson, Apocalipse, gênero literário, um tipo de texto. Apocalipsismo, movimento social, grupos como os cristianismos das origens, que têm essa visão de mundo apocalíptica. E escatologia apocalíptica é a visão de mundo que está presente em todo o Novo Testamento. E qual é essa visão de mundo que o Novo Testamento carrega dessa escatologia apocalíptica? É a ideia de que este éon, ele é oprimido, este éon, ele é pressionado por forças que o Messias agora vence. E o que essas forças promovem? Entre os problemas que essas forças promovem, está o uso da lei para a opressão, como diz Paulo, a enganação em relação à verdade e à vida e a pressão sobre a criação. Então, veja, o novo éon da linguagem apocalíptica, e que está no Novo Testamento, é a vitória sobre as forças que oprimem, subjugam esta realidade. Não é a destruição dessa realidade, é a libertação dessa realidade. Então, o conceito do novo éon, da nova era, claro, aqui numa perspectiva do Novo Testamento, tem profunda relação com a criação. Por quê? Porque essa criação é vista como um sujeito aprisionado e que o Messias liberta. E que a igreja produz essa libertação. Então, a terra produz o novo éon. E isso aqui tá presente nas expectativas da Bíblia hebraica e também na imaginação do judaísmo aí do segundo templo. O Cid levantou a mão? É isso mesmo? Cid Paulo? Isso mesmo. Diga aí. É isso mesmo. Ken, a minha pergunta é a seguinte. Para a primeira audiência, a audiência do primeiro século, e a compreensão da audiência hoje, do século XXI, com relação à literatura apocalíptica, é possível ter essa compreensão real depois das pesquisas que foram feitas a respeito desse tema, com relação à compreensão que eu hoje tenho dessa literatura para esse primeiro ouvinte do primeiro século? Essa é a minha pergunta. Se as imagens que nós encontramos nessa literatura do primeiro século, se essas imagens podem ser tratadas como reais hoje? Não, eu digo assim, no primeiro século, o ouvinte que leu esses textos de Apocalipse, eles tiveram uma compreensão da realidade que eles viviam. Isso. A pergunta é, se para o ouvinte atual hoje, qual a compreensão que a gente tem? Se é a mesma ou damos um sentido a ela? Essa é a grande questão. Ok. É como a gente faz, ou seja, nós estamos falando do texto bíblico, né? Um texto bíblico que para nós é texto inspirado, palavra de Deus. Então, você olha esses textos a partir do seu contexto e aplica-o para a nossa realidade. E como que eu faço isso? Olhando para o texto e percebendo que o texto ele está falando de uma nova criação, na verdade aqui de um novo éon, que me dá sensibilidade com a criação. Eu acho que essa sensibilidade com a criação presente na ideia do novo éon, da nova era, né, de um novo jeito de ser, né, de uma nova realidade, isso é real, isso é importante para os primeiros ouvintes lá, para os cristianismos das origens, quanto para a gente hoje que animados por essa mesma fé, damos conta desse mundo, dessa realidade. Não sei se era sobre isso que você estava perguntando, Paulo. É basicamente isso, né? A questão da hermenêutica, né? Da exegese nesse caso, né? Extrair nesse sentido do texto real que eles entendiam, né? É porque é assim que a gente faz. Como que a gente vai tratar um texto do primeiro século hoje, se não a partir de caminhos, caminhos hermenêuticos? Como que eu posso falar de meio ambiente, de ecoteologia, a partir do texto bíblico, se eu não fizer esse caminho hermenêutico? O texto bíblico não está especificamente preocupado com as categorias que nós temos hoje, mas essas categorias que nós temos hoje iluminam o nosso olhar sobre o texto. Entende? É mais ou menos esse exercício que eu estou tentando fazer aqui. Concordo. Show? Então,
esse é um ponto. Esse novo éon, ele apresenta um pano de fundo. O idioma grego tem 2 palavras para novo: neos, inédito, e kairos. Quem escreveu isso aqui? O Verne, isso. Refeito, restaurado, exatamente. Mas novo aqui, inclusive novo céu, nova terra, tem a ver mesmo com restaurado, com refeito, renovado. Vamos falar sobre isso, inclusive. Isso. E esse éon, né, essa ideia de um novo ciclo, de uma nova realidade, na linguagem apocalíptica é uma coisa muito mais simples do que a gente imagina. É o seguinte: este mundo está infestado de forças malignas, que se encarnam, inclusive, em práticas humanas. O Messias vem e vence. É isso. Então, veja só, cada exorcismo no Novo Testamento não é simplesmente uma vitória de Cristo sobre aquele mal. Cada exorcismo é um sinal da restauração do cosmos. Entende aqui? Cada exorcismo é a restauração do novo éon. Bom, então esse é um ponto. Acho que a ideia do novo éon ajuda. Aí nós temos textos judaicos, né? Quarto Esdras, que é um texto muito comum no primeiro século, diz que Deus não criou um só éon, mas 2. Então, mostrando que há expectativa de uma nova realidade. O conceito de salvação, neste horizonte da escatologia cristã, a salvação é uma salvação cósmica. Não é simplesmente uma salvação individual. Você tem Romanos, no capítulo 8, verso 18 e 21, né? É um texto muito conhecido, que fala dessa natureza que espera, que aguarda, que geme, que deseja a salvação dos santos, que inclusive subjugam essa criação. Então, quando a gente pensa em salvação, é muito comum a gente falar de salvação enquanto ser sujeito que alcança a eternidade. Então, salvação, na tradição judaico-cristã, primeiro, tem a ver com libertação, tem a ver com restauração, e tem a ver com restauração cósmica, coletiva, ecológica, né, da casa. E essa salvação significa, inclusive, vencer estruturas que subjugam, que oprimem, que destroem a criação. Então, por isso que a salvação em Cristo é uma salvação cósmica. Quando Paulo vai falar da cruz, a cruz em Paulo tem uma relação com o cosmos, com todos os seres, né, criados. E nesse sentido, então, esse fim, a ideia do fim, e o fim numa perspectiva soterológica, então, é uma soterologia ecológica. Uma soterologia ecológica. É uma salvação cósmica, uma salvação de toda a criação. E nessa criação você encontra aí a presença dos seres humanos, né? Então, quer dizer, não é uma destruição, mas sim uma salvação de todas as coisas, de toda a criação. Romanos capítulo 8 vai ser fundamental para a gente entender que em Cristo Jesus e na cruz somos salvos coletivamente. Somos salvos a partir da ideia dessa casa comum. Então a salvação é uma salvação não só individual, é uma salvação cósmica. E é interessante porque lembrei de um texto: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com... Cadê? De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Perfeito, Efésios. E interessante, porque a Epístola aos Efésios e Colossenses são as 2 epístolas mais cósmicas. Beleza, Verne? Muito bom, voltou aí. Cósmicas, em que sentido? Porque você tem toda uma cosmologia judaica, de estruturação da organização cósmica, e a salvação em Cristo, a cruz, é o centro desta salvação cósmica.
Isso está muito presente na Epístola aos Efésios e em Colossenses. Então, você não pensa mais, por exemplo, essa ideia moderna, não é? De um indivíduo, de um sujeito com uma alma que vai para o céu. Não estou dizendo que isso não esteja no Novo Testamento, está, mas, na verdade, o Novo Testamento está mais falando de ressurreição do corpo do que salvação da alma. Né? Então, essa ressurreição do corpo, que é o ápice da expectativa da salvação neotestamentária, é uma ressurreição do corpo cósmico. Do corpo cósmico, de toda a criação. Então, Deus salva. E essa ideia do ser humano dentro do cosmos, isso é interessante. Porque em Jó, quando Deus vai responder a Jó sobre o seu sofrimento, uma das respostas que Jó dá, e aqui eu estou citando uma biblista muito importante, que é a Yvonne Heim, e ela percebeu com muita perspicácia isso. Deus vai responder para Jó o seguinte: dê uma olhada na realidade caótica do mundo. Aí ele vai citar seres do caos que ele consegue pescar, dominar. Ele vai dizer, olha, o cosmos tem patos, tem dor. Por que você não teria? Qual a situação? Qual a questão? É que você faz parte disso. Você é parte desta rede. E essa rede é marcada, por exemplo, por dores. Então, você sofre também, obviamente. Então, essa compreensão de que o mundo é objeto, ou melhor, é alvo, a criação é alvo da ação divina, da salvação divina, como Romanos capítulo 8 indica, e depois o Apocalipse também. Sim, Paulo. Na criação, né, após a queda, Deus condena todos, né? Inclui a própria terra, não passa disso, né? Nessa redenção, como seria no caso da terra, né? Porque no caso da humanidade, né, Jesus morre na cruz e restaura essa humanidade. No caso da terra, como seria essa restauração nesse caso? Nós vamos entrar nisso. Que eu estou tentando fazer aqui um caminho até chegar no Apocalipse e falar dessa nova criação, que são os 2 últimos capítulos do livro do Apocalipse. E eu acho que aqui no Apocalipse a gente tem a resposta para essa tua pergunta. Né? Nós temos a resposta para ela. Então, eu acho que a primeira coisa desse fim dos tempos que nós podemos considerar é a ideia do novo éon, a salvação como uma experiência cósmica e a linguagem do Apocalipse, especialmente o seu dualismo caos-cosmos, ou caos-ordem. Essa coisa do caos e ordem, essa estrutura de imaginação da realidade, ela é muito comum no mundo antigo, na tradição judaica e na compreensão do fim dos tempos, como temos não só no Apocalipse, mas em todo o Novo Testamento. Nós temos imagens, símbolos que aparecem no texto sagrado e que apontam para a ideia do caos. O mar, por exemplo, Se você olha as cosmogonias, né, do mundo antigo, você tem ali o caos. O caos é representado pelas águas salgadas ou águas doces. Né? Você tem aí a figura do Tiamat. Quem já assistiu Caverna do Dragão conhece o Tiamat, né? Então, o Tiamat, como o que ele é? Um dragão do caos. E o que ele é? Ele é o mar. Né? E aí Marduk vence Tiamat, rasga o mar no meio. Né? Então, quer dizer, você vai encontrar a ideia do mar, do caos, em Isaías. E tem o mar no Apocalipse. Só que aqui tem a estratégia retórica do visionário João, que é lindíssima. Porque, assim, você tem Jesus, né, anda sobre o mar, acalma o mar. E a expressão usada para acalmar o mar em Marcos é a mesma para os exorcismos. Né? Então, quer dizer, é um caos que Jesus está vencendo. Jesus andar sobre o mar, Jesus acalmar o mar, ele está vencendo o caos. E aqui tem, sim, um horizonte ecológico, né, de ordenar o mundo. Bom, quando você olha o Apocalipse de João, é interessante pelo seguinte, porque há um discurso romano, né? Há um discurso
poderosíssimo romano, cantado pelos poetas da época, que é a ideia da Pax Romana. O mundo está em ordem. Né? O mundo está em ordem. E como este mundo está em ordem? As estradas estão interconectadas, o imperador representa essa ordem estabelecida. Então, ser fiel ao imperador é ser fiel a essa ordem que não é só uma ordem cívica, né? Não é só uma ordem social, é uma ordem cósmica. Então, essa ideia de caos não seria um erro da tradução da Septuaginta? Não seria um erro da tradução da Septuaginta, porque é anterior à Septuaginta, né? Bom, então assim, você tem aqui um discurso romano de que o mundo está em ordem, de que o mundo está organizado. O que é o Apocalipse, João? O Apocalipse, João, é um contradiscurso. E é um contradiscurso que vai mostrar que o mundo está em caos, está em desordem. E quais são os signos, as imagens usadas para demonstrar essa realidade de caos, essa realidade de desordem? Ele vai usar a linguagem ambiental. Ele vai falar de destruição, de problema com a água, com a destruição, com o calor. Tem uma cena fortíssima, que é o Apocalipse, capítulo 8, versos 6 a 12, não é? Que está dentro de uma das pragas, e aí você percebe que a sinalização de que este mundo está em caos tem ali a imagem das plantas que são queimadas, quase como uma punição. Porque, veja, a coisa está no nível do discurso, da retórica. Você tem um discurso da ordem da paz. João, ele é visionário, então ele vê o que ninguém vê. E ele diz, não, essa ordem é uma falácia, essa ordem é um engodo, essa ordem é um equívoco, porque o que há é caos. E como que ele vai descrever isso? Ele vai descrever usando imagens de uma topografia da desordem, seres que caem, destruição da terra, tudo isso como um sinal de que o mundo não está em ordem, de que o mundo está em caos. Entenderam aqui porque depois, nos capítulos 21 e 22, você tem a restauração? Porque a restauração é colocar de novo o mundo no lugar, não é acabar com ele, voltar ao Éden. E isso é interessante, porque assim, tem uma tradição que a gente conhece pouco, que é a tradição presente lá numa obra do segundo, terceiro século antes de Cristo, que é o livro de 1 Enoque. O livro de 1 Enoque nós conhecemos muito pouco, mas ele era muito conhecido pelos primeiros cristãos. Você tem citação de 1 Enoque no Novo Testamento. Né? Judas, a Epístola de Judas, cita 1 Enoque. 1 Pedro também cita 1 Enoque. E teria que só um dia aqui para a gente falar sobre 1 Enoque e o Novo Testamento, porque foi um dos temas da minha pesquisa aí no mestrado. Mas veja, por que estou citando o 1 Enoque? Pelo seguinte, porque o 1 Enoque tem uma narrativa que fala de vigilantes que se atraíram pela beleza das mulheres, tiveram relação com as mulheres. Aqui é uma releitura de Gênesis capítulo 6, obviamente. Né? Tiveram relação com as mulheres, e dessa relação nasceram os gigantes. Isso está no imaginário judaico. O que esses gigantes fizeram? Esses gigantes produziram um caos no mundo. Aí eu pergunto, como este caos é descrito? Tem pelo menos 2 ou 3 coisas. Primeiro, instalação da impureza, porque eles comem carne e alimento que não eram aceitos pela lei. Segundo, são impuros também porque atravessam a região do céu e vêm para a terra. E terceiro, porque eles destroem o meio ambiente. Eles comem toda a alimentação da terra e usam de maneira desenfreada, gerando um caos. Então, o que é o caos nessa imaginação judaica? Tem a ver com uma desordem ecológica. Desordem ecológica. Aí o Apocalipse, João, vai respirar essa tradição. E numa espécie de teia de textos, vai descrever a desordem do mundo a partir da compreensão de que essa desordem se estabelece, se sinaliza e se percebe, especialmente por conta deste caos instaurado no mundo. E este caos tem a ver com o quê? Tem a ver com
questões profundamente ambientais. Aí, se você olha a narrativa, é interessante, porque no capítulo 8 sinaliza esse caos. No capítulo 9, verso 3, em uma das trombetas, o texto diz que deveria destruir tudo, mas não deveria tocar na criação. Então, veja, se você olha no Apocalipse a linguagem da punição de Deus, hora e outra Deus diz, pois é, mas não toque na criação. Ou se for, e não haja destruição, não destruam, por exemplo, as árvores, e etc. Isso está muito presente na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, né? Você tem lá leis que dizem o seguinte: quando você chegar numa mata, encontrar um ninho, coma os filhotes e os ovos, mas não coma a mãe, para que haja continuidade da espécie, né? Então, você percebe que o Apocalipse, João, está trabalhando a ideia do fim dos tempos, que já está em curso. Esse fim dos tempos é uma denúncia, né? O fim dos tempos é uma denúncia da instauração de um caos que tem a ver com a criação. Então, você tem uma consciência ambiental que denuncia o estabelecimento de caos. E o caos aqui tem a ver com o contrário da ordem, com o contrário da criação. E é tanto que lá no Apocalipse você vai ver nos últimos capítulos, né? E lá nessa novo céu, nova terra, não vai haver o quê? Mar. Por que não há mar? Porque o visionário Apocalipse não gostava de praia? Não é isso, é porque mar é caos. Então, se a terra é restaurada, não há mais espaço para caos. Então, veja, e aqui nós temos uma porta de entrada para pensarmos a postura crítica da igreja diante dos estabelecimentos do caos. João ele vai criticar exatamente o estabelecimento do caos, e muitas vezes com uma aparente ordem, progresso, criação de trabalho, sem nenhum planejamento, né? Sem nenhum tipo de preocupação, sensibilidade com a criação. Quer dizer, você tem aqui um arquivo poderoso para pensar uma justiça socioambiental. E, por fim, nós temos, dentro dessa discussão sobre o fim dos tempos, o conceito, a compreensão da nova Jerusalém, do novo céu e nova terra, não é? Da nova criação. Então, quando você entra nos últimos capítulos do Apocalipse, né, os capítulos 21 e 22, você é informado que Deus, ele chega, o ápice da sua história é a nova criação, e não a destruição da criação, é a nova criação. E a linguagem, obviamente, é uma linguagem judaica, a Jerusalém que desce, né? Não seria Nova York, né? Nova Jerusalém, porque João é judeu, né? Então, o que significa a Nova Jerusalém que desce? O que significa a nova criação, novo céu, nova terra? É a expectativa de que esse Deus restaura o mundo, produzindo uma nova criação, agora salva, restaurada. E aqui a gente precisa entender um pouquinho da estrutura literária do Apocalipse, para compreendermos a profundidade disso. Você tem no Apocalipse o seguinte: do capítulo 1 até o capítulo 3, você tem os destinatários que estão ouvindo toda essa história e todo esse conjunto de ideias. Depois, do 4 ao 11, você tem uma primeira narrativa, que tem começo, meio e fim, inclusive. O capítulo 11 termina Cristo entronizado. E aqui você tem os selos e as trombetas. Esses selos e essas trombetas denunciam um mundo de caos, que é o contrário do discurso de ordem ou de ordenação, a Pax Romana. É um contradiscurso à Pax Romana. E aqui já tem um denso, uma densa imagem da criação, do cuidado de Deus com a criação. Do capítulo 12 até o capítulo 22, é como se a narrativa recomeçasse a contar a história. E contasse com outras palavras. E alargasse, inclusive, o que foi dito antes. Então, você aqui, uma nova janela é aberta, e nessa nova janela, a partir do capítulo 12, você tem a descrição de uma batalha, de uma guerra. De um lado, as forças do cordeiro, do outro lado, as forças aí das bestas que saem do mar, que saem da terra, o dragão e etc.
quando você chega no final, vai chegando no final do Apocalipse, se canta a queda da Babilônia, e logo depois que ela cai, você tem o milênio. O milênio é como se fosse um presságio no Apocalipse do estabelecimento final de Deus. Então, toda a história contada pelo Apocalipse aponta para esses 2 últimos capítulos. E antes desses 2 últimos capítulos, nós temos a destruição, que para o Apocalipse é a marca do caos, o dragão. O dragão, pronto, eliminado. Eliminou o dragão, já não há mais forças caóticas no mundo, porque o dragão ele vai se encarnando nesses projetos de poder que o Apocalipse denuncia. E esses projetos são projetos que produzem uma desordem ecológica. Quando chega nos 2 últimos capítulos, quando nós chegamos nos 2 últimos capítulos, então nós temos o ápice da história. Então, o ápice da história não é exatamente o julgamento das pessoas, dos povos. O ápice da história é a restauração da criação. É a restauração da criação que significaria, nessa linguagem do Apocalipse, uma volta ao projeto inicial, que é exatamente uma ordem verdadeira. E nessa ordem verdadeira, você tem o próprio Deus com o povo e uma terra restaurada, salva, liberta. Então, a nova criação é, na verdade, uma afirmação bíblica de que o fim dos tempos chega realmente ao seu fim, né? É o ápice do fim, como uma reformulação, salvação, restauração da criação. A criação não é jogada fora, ela é restaurada. Alguém pergunta assim, mas e aí, como que fica essa história do arrebatamento, 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4? Bom, a gente precisa ler os textos à luz da teologia de cada livro. Mas se a gente pensa numa teologia do Novo Testamento, seguindo, inclusive, gente como N.T. Wright e outros, o arrebatamento é exatamente esse símbolo da nossa transformação para este novo céu e nova terra. Essa recriação, essa restauração de todas as coisas. Então, a despeito, né, das ciências falarem de um fim dos tempos catastrófico, né, de um sol que pode engolir a Terra, de um colapso dos ecossistemas, nós temos, a partir da tradição judaico-cristã, especialmente aqui no Novo Testamento, uma compreensão do fim dos tempos como uma caminhada que tem o início em Cristo, sua vida, morte e ressurreição, e uma expectativa, uma esperança que denuncia profeticamente as tramas que produzem caos no nosso tempo. E essa denúncia aponta para uma esperança de que o mundo criado por Deus é um mundo que será restaurado. Este éon é restaurado. E, por conta disso, hoje, temos uma responsabilidade profunda com essa criação, como parte da nossa missão, como participação nesse processo que é um processo de salvação de todas as coisas. Nós não salvamos o mundo, mas nós sinalizamos a presença salvadora de Deus nesse mundo, inclusive cuidando da sua criação, nos mínimos detalhes e naquilo que é mais fundamental, porque isso é a promoção da vida. E se a vida tem a sua origem em Deus, logo defender essa vida é de alguma forma estar do lado de Deus nesse processo. Então, fim dos tempos, numa perspectiva neotestamentária, esse tema não pode ser desconectado de uma preocupação com o meio ambiente, de uma preocupação com a justiça socioambiental, de uma preocupação com a criação. E o Apocalipse seria aí a resposta final para isso. Então, o Apocalipse é menos um texto de terror para o futuro e mais um discurso teológico sobre a nossa presença no mundo e a nossa responsabilidade com a obra criada por Deus. Então, é um pouco disso. E aí, se vocês quiserem bater um papo, a gente tem um tempinho aí, né?